Imagina só, no final de uma vida extraordinária, um dos maiores pensadores do século XX tinha uma última e, olha, urgente mensagem para o mundo. O nome dele era Carl Jung, e o que ele tinha para dizer mudaria para sempre o jeito como a gente se entende. Com 83 anos, já no fim de uma vida brilhante, Jung sabia que o tempo dele estava acabando, e ele dedicou seus últimos meses de vida a um único projeto final. E é aqui que começa o mistério, né? Que mensagem era essa tão vital que ele fez questão de trabalhar nela até 10 dias, apenas 10 dias antes de morrer? A resposta para isso nos leva para uma história fascinante, a história da criação do seu último livro. Mas a verdade é que esse projeto, essa mensagem final, quase não aconteceu. Por pouco não existiu. E tudo começou com uma recusa bem firme. Olha só como foi. Em 1959, depois de uma entrevista para a BBC que fez dele uma celebridade da noite para o dia, um editor chamado Wolfgang Voges teve uma ideia: um livro de Jung para o grande público. Ele foi até a casa de Jung, que ouviu pacientemente por 2 horas no seu jardim, para no final dizer um não categórico. Ele se sentia velho, cansado e achava que não ia conseguir simplificar um trabalho tão complexo. A mente consciente do Jung, a parte racional, tinha tomado a decisão. Só que o inconsciente dele, aquela parte da mente que ele passou a vida inteira explorando, o inconsciente tinha outros planos. A reação à entrevista na TV foi uma coisa avassaladora. Jung recebeu uma enxurrada de cartas, não de acadêmicos ou colegas, mas de pessoas comuns, gente que viu nele não só um intelectual, mas alguém que tinha algo muito importante a dizer sobre a vida delas. E isso, claro, tocou ele profundamente. E aí veio o sonho. O sonho que mudou tudo. Ele sonhou que não estava numa sala de aula, falando para médicos e psiquiatras como era o costume. Não. Ele estava numa praça pública, falando para uma multidão enorme de gente comum. E o mais impressionante de tudo, elas ouviam com uma atenção total e entendiam. Entendiam perfeitamente. Esse sonho foi a materialização da teoria dele. Como o próprio Jung disse, cada sonho é uma mensagem direta, pessoal e significativa enviada ao sonhador. Ele captou a mensagem do seu inconsciente, voltou atrás na decisão e, assim, nasceu o livro O Homem e Seus Símbolos. E a história da criação desse livro já nos joga direto no coração da ideia. A coisa fundamental que Jung queria compartilhar era sobre a linguagem que o nosso inconsciente usa para falar com a gente, a linguagem dos símbolos. Para Jung, o inconsciente não é só um depósito de desejos reprimidos, como Freud pensava. Não, é um universo inteiro dentro da gente, um universo tão vivo e real quanto o nosso dia a dia. E esse universo se comunica. Ele fala com a gente através de uma linguagem própria, a dos símbolos, principalmente nos sonhos. E aqui, Jung faz uma distinção que é crucial. Um sinal é uma coisa simples. Ele aponta para algo que a gente já conhece, tipo um logotipo. O significado é fixo e pronto. Agora um símbolo é muito mais profundo. Ele representa algo meio vago, desconhecido, algo que a nossa razão não consegue agarrar por completo. Pensa numa cruz ou numa roda, os significados são quase infinitos. Vamos ver isso de um jeito mais visual. À esquerda, a gente vê um sinal, claro, direto ao ponto. À direita, temos figuras como esses deuses egípcios, tiradas do próprio livro. Eles não são sinais, eles são símbolos. Eles nos conectam com algo muito antigo, com mistérios que a mente racional simplesmente não consegue explicar por completo. Ok, então, se os sonhos são mensagens do inconsciente escritas em símbolos, como é que a gente decifra isso? É aqui que o jeito de Jung pensar se torna realmente único. Enquanto o Freud usava a associação livre, que basicamente te leva para longe da imagem do sonho, o Jung fazia o exato oposto. Ele propôs um método que é como andar em círculos. Em vez de se afastar, ele girava em torno da imagem do sonho, explorando cada pedacinho para entender por que o inconsciente escolheu aquela imagem e não outra. Para Jung, a chave de tudo está no próprio sonho. A tarefa não é fugir da imagem, mas sim perguntar por que o sonho mostrou uma chave e não uma marreta? Por que é uma porta e não um portão? A resposta está nos detalhes que o inconsciente escolheu a dedo. Vamos ver esse método em ação, para ficar mais claro. Tem um exemplo no livro que mostra como esse jeito de olhar pode revelar umas verdades bem surpreendentes sobre nós mesmos. Um paciente do Jung teve um sonho com uma mulher bêbada, vulgar, toda desgrenhada. E no sonho, essa mulher parecia ser a esposa dele.
Só que tinha um problema. Na vida real, a esposa dele era o completo oposto daquilo. Então o sonho parecia, sei lá, uma mentira descarada. O paciente, claro, só queria descartar aquilo, fingir que não era nada. Mas a pergunta que Jung faria é a chave. Por que o inconsciente se daria ao trabalho de criar uma imagem tão específica e tão falsa? Para a gente entender a resposta, precisa conhecer um conceito central de Jung, a ânima. Simplificando, é o elemento feminino que existe no inconsciente de todo homem. É como se fosse uma personalidade interior que muitas vezes fica escondida, mas que influencia relacionamentos e emoções. E aqui vem a virada. O sonho não era sobre a esposa. Aquela mulher vulgar era um símbolo da própria ânima de quem sonhava. A mulher interior dele. Era uma mensagem sobre uma parte dele mesmo que era negligenciada, uma parte que ele considerava deplorável e que escondia de todo mundo, inclusive de si. E é para isso que serve o homem e seus símbolos. É o guia final de Jung para que a pessoa moderna possa conversar com seu inconsciente, reconhecer essas partes escondidas e caminhar em direção a um estado de totalidade, de integração, um estado que é simbolizado por figuras como a mandala tibetana. Jung deixou um aviso muito poderoso para nossa era tão racional. Ele disse: os deuses e demônios não desapareceram, eles têm apenas novos nomes. Ignorar as forças do nosso inconsciente não faz elas sumirem. Pelo contrário, só as torna mais perigosas, mais incontroláveis. O que nos leva à pergunta final, uma pergunta que ecoa a grande mensagem de Jung para todos nós. Os sonhos são mensagens pessoais, cheias de significado, enviadas toda noite pelo nosso inconsciente. A grande questão que fica no ar é: o que será que eles estão tentando dizer para a gente?